talvez valesse a pena lembrar é que esse mecanismo chamado audiência pública tem sido utilizado muitas vezes, né? Quem lá do Nordeste partilhou da discussão do São Francisco, como é que ele fala? Da transposição do São Francisco, sabe que teve inúmeras audiências públicas, né? Que era um mecanismo público da gente discutir qual era a política lá da transposição do São Francisco, né? Então, em diferentes momentos, tem se utilizado esse mecanismo das audiências públicas, né? Do que eu sei, eu não sei muito bem da tecnicalidade, mas certamente uma parte de vocês aqui que participaram e construíram as audiências públicas da nossa discussão do PL 865, sabe que é um mecanismo simples, que é um mecanismo de uma chamada que se faz a partir dos parlamentares, né, de cada estado ou no nacional, e que esse chamamento traz o espaço, vamos dizer, de legitimação do debate, já que a audiência pública não tem outra característica senão de ouvir, né? É ouvir a sociedade, criar condições do debate de um tema que aquele debate pode ajudar a clarear os mecanismos aí de aprovação de leis. Acho que essa é a ideia central das audiências públicas. Dá vontade de dizer também que a lei do plebiscito popular não foi regularizada nesse país. É um outro mecanismo, né, que até os movimentos, a igreja está lutando para que aquilo que já está previsto na nossa Constituinte, de 88, a possibilidade de consulta direta da população sobre temas cadentes, né, que são os plebiscitos, e que eles venham a ser normatizados. Porque até agora nós fizemos plebiscitos nesse país, da dívida externa, da ALCA, né, mas ele tem o valor da mobilização, ele não tem valor da institucionalidade, né? Bom, aí eu estou falando da audiência, que é um espaço institucional, mas um espaço de ouvir, né? E foi o que ocorreu entre fim de maio, junho, começo de julho, eu já não sei bem exatamente, período que o governo nos concedeu um tempo de 1 mês e meio para a gente fazer as audiências públicas, né? Acho que sem contar toda a história, porque a boa parte do pessoal que está aqui sabe, né? Quando a gente foi surpreendido pela lei da microempresa, a primeira afirmação de todo o Brasil é de que estava se desrespeitando os mecanismos da Conferência Nacional, estava se desrespeitando os mecanismos do Conselho Nacional de Economia Solidária, e lá dentro do Conselho, por 2 anos, nós ficamos discutindo a lei da Economia Solidária, que foi um debate que perpassou todos os fóruns. Eu estou lembrando aqui, tem um dado, nós temos não só os fóruns estaduais, são 27 estados, né? Mas a gente está com cerca de 200 fóruns, entre micro-regionais e fóruns locais, municipais, pelo país, né? Então todo esse povo participou do debate de 2 anos, que o Conselho Nacional favoreceu, né, para chegarmos a um desenho de um projeto de lei, que está em tramitação, né? Isso não foi observado quando o governo decidiu fazer a lei da microempresa juntando a economia solidária. A reação primeira de todo o Brasil foi: estamos sendo desrespeitados dos mecanismos de participação, né? E foi um pouco em cima dessas afirmações é que, na Presidência da República, um comitê do Fórum Brasileiro, junto com a Senais, né, negociou 1 mês e meio para se fazer as audiências e, a partir dela, para se tomar decisões no encaminhamento. Talvez vocês se lembrem que havia, naquele momento, uma urgência da Presidência da República de aprovação da lei da microempresa. Era urgente. Até hoje a lei não foi aprovada, gente. Que urgência era essa? Bom, talvez a questão da urgência ou não é também do modo da gente estar se expressando e fazendo com que os elementos de compreensão de parte do governo venham também mais nitidamente à tona, né? Eu acho que isso também é que está, de alguma forma, demorando para agora, já que o governo decidiu assumir que das audiências públicas havia uma forte afirmação de 98% das audiências
que a gente não queria ser confundido com uma microempresa, o governo assumiu de tirar do projeto de lei os elementos aí da economia solidária, né? Bom, eu estou lembrando aqui, a gente fez 23 audiências estaduais e fez uma audiência nacional, né? É isso o número? Se é meio errado, é mais ou menos isso. A gente, a audiência nacional foi uma das primeiras, foi aqui em Brasília. Talvez aí a gente vá misturando um pouco também de como é que a gente, ao fazer a mobilização, soma com momentos de oportunidade de mobilização política, né? A gente temos sempre assumido o movimento da economia solidária, a cumplicidade com os demais movimentos. O grito da terra, né, assumido principalmente pela CONTAG, não só, mas principalmente, era um momento oportuno da vinda de milhares de agricultores aqui por Brasília, e a CONTAG topou de fazer, junto com o grito da terra, o grito da economia solidária. E marcamos a audiência pública para esse momento, né? Então, de fato, não só foi um momento rico de grande público, mas também foi um jeito de discutir para uma base razoável da agricultura familiar, que está muito se afirmando via Conceia de um lado, via Condraf do outro, né? Como um grande movimento nacional que inclui a reforma agrária e as condições da política de desenvolvimento rural, né? Eu acho que foi uma oportunidade assim, muito rica, né? E talvez, também já avaliando o que foi a nossa audiência nacional, já trazendo alguns elementos até da nossa caminhada para dentro da economia solidária. Até então, nós sabemos, as bases do MST estão conosco nos fóruns locais, estaduais, né? Nacionalmente, o MST tinha assumido participar do Conselho Nacional, mas nunca assumiu o Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Nós tivemos na mesa de defesa da identidade da economia solidária lideranças do MST. Então, tem uma conquista no campo aí do mundo rural, né, de um lado o CONTAG, do outro lado MST, que nos leva a dizer que o nosso processo de audiência, mais do que ele resultou de afirmação aí de não queremos essa lei, é de processos de articulação de identidades e movimentos que rumam muito para um único caminho, que é o caminho de um outro modelo de desenvolvimento sustentável. Bom, das audiências, depois que foram acontecendo em cada estado, a gente aí provou pela primeira vez, nacionalmente, que tem um movimento da economia solidária. E um movimento que, a despeito de todo a tentação de dizer, se a gente for para a microempresa, ela tem muito dinheiro, porque tem o Sebrae, e que a gente vai ficar bem, e que os empreendimentos que estão frágeis vão ter dinheiro à vontade. Posso falar assim, Margarete? Eu estou falando mais a Margarete. A despeito disso, os empreendimentos, para não falar as mulheres empreendedoras, né? As mulheres tiveram um peso admirável nesse processo. Disseram, não queremos perder a nossa identidade a despeito de precisar de recursos, né? Acho que essa foi a afirmação que eu não exagero quando estou afirmando de que o que nós mais ganhamos com esse processo de enfrentamento da Lei 865 foi nós estamos, de fato, construindo um movimento de identidade que não quer perder esses pequenos 8 anos, né? São 8 anos de identidade nacional, né? Que ruma numa perspectiva de não ser confundido com outras áreas de atividade produtiva que têm o seu valor em si, mas que não representam um projeto político de desenvolvimento, né? Acho que foi esse o grande ganho para nós todos. Talvez eu pudesse também comentar um pouco como é que a gente foi percebendo isso entre o instituído, nosso conselho, né, e o instituinte, que é o nosso movimento, né? Essas palavras, qual foi da sociologia ou da filosofia, eu não sei. É que tudo que é instituído assegura a perenidade. Só que com a perenidade as coisas também param, né? O risco das institucionalizações é que depois de estar tudo normatizado, a realidade muda e o normatizado fica lá atrás, fica segurando as coisas. Por isso a importância do instituinte, né?
é o que está em movimento, o que está renovando, o que está trazendo novos elementos, o que está fortalecendo processos, né? Eu acho que essa relação nos permite dizer coisas desse tipo, gente. Quantos daqui participaram da segunda conferência da Economia Solidária? A maioria participou. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês perceberam que já tinha um embate embutido na segunda conferência? Porque nós afirmamos tudo o que foi aprovado na segunda conferência, inclusive a criação do Ministério, né? E nós usamos isso como argumento até para contrapor o governo. Agora, provavelmente, se eu perguntar qual o embate que vocês perceberam, se perceberam nessa segunda conferência, que já estava mostrando o lado instituinte e o lado instituído das políticas brasileiras. O cumprimento da criação do Ministério da Economia Solidária, isso é formal, a nossa luta, inclusive, formal para botar isso lá. Mas se eu posso dizer os nomes aqui com a tranquilidade, e que nós falamos isso para os nossos companheiros. Se vocês olharem todas as grandes mesas de apresentação da Conferência Nacional, vocês tinham lá o nosso amigo, que é dirigente do setorial do PT. Não é? Todas as mesas. Né? Tá. Quem é que, no campo aí da ação, da mobilização, como é que a gente foi? E naquele período, nosso amigo está chamando um conjunto de nós para discutir um documento que era para apresentar para a Dilma. Quem estava no conselho, na coordenação do fórum, talvez lembre como é que era esse documento que era para apresentar para a Dilma. Ia ter um jantar com a Dilma, uma noite lá. Alguns foram convidados? Ela não foi. Eu vou me preocupar, eu tenho 10 minutos. O que acontecia lá? Cronos, o que acontecia lá? Bom, ela não foi, mas o documento a gente recebeu. O documento já apontava para a microempresa. Né? Isso não apareceu lá no formal da conferência. Né? Agora, teve uma coisa que aconteceu na conferência, que alguns de vocês sabem como é que foi duro criar condições para aquilo aparecer lá. Foi a greve de fome do Manuel de Jesus. Né? Alguns de vocês sabem como é que foi difícil colocar aquilo na conferência, uma figura histórica das lutas desse país, uma figura das primeiras que vieram para a economia solidária e que estava fazendo uma greve de fome em razão de dos acordos eleitorais que não precisamos discutir aqui, mas que deixavam o Maranhão à mercê. Né? Como foi duro, porque como precisava de uma certa anuência da comissão da coordenação da conferência, que eu participava, e o Nilo não permitia que isso entrasse, porque isso ia atrapalhar a realidade verdadeira. Era essa avaliação simplória que se faz. Né? Bom, eu estou comentando isso porque o jogo de força, chegou um momento que o Manuel Jesus estava já no hospital, e aí ele falou, não tem uma vida em jogo, nós não podemos deixar de falar disso, nós estamos num espaço de solidariedade. Né? Eu estou querendo dizer que o embate entre a microempresa e a busca de outro projeto de economia solidária estavam ali entre nosso amigo Nilo e Manuel da Conceição. Tá. Isso num momento aparentemente formal, instituído, as forças se mobilizando. Né? No final do ano, quando o Conselho Nacional se reuniu, o Conselho Nacional, ao final da reunião do Conselho Nacional, nós organizamos uma reunião com todos os movimentos que fazem parte do Conselho, né? Porque estava havendo já gestões para essa coisa da microempresa, e nós queríamos que aquilo viesse à tona, que a gente acertasse o compromisso de consenso, de unidade do movimento. Alguns de vocês, talvez que partiram do Conselho, devem se lembrar de uma reunião dramática depois do Conselho, onde nós fechamos um consenso. Fechamos um consenso que era, vamos negociar com o governo o que saiu na conferência, o Ministério, é uma coisa impossível, não tem elementos hoje que nos permitam isso. Mas daí a gente vai discutir a Secretaria Especial, né? E só a partir daí é que nós vamos abrir possibilidade de outras negociações. Né? Isso durou mais ou menos uns 2 meses, esse consenso, com as forças todas, inclusive com a liderança do setorial do PT. Estou trazendo esses elementos para dizer, também nós aproveitamos do Conselho, momento instituído, para criar condições de discutir como as forças estavam se relacionando. Né? Depois de dezembro, houve um momento que teve, de fato, um rompimento do acordo. Eu tenho que falar isso claramente.
O acordo é para a gente lutar por algo no caminho. De repente a gente soube que já tinham forças que tinham ido direto ao Ministério, e aí saiu como saiu o PL, né? E é claro que aí o PL tinha algumas forças do nosso campo, né? Agora tem que dizer também forças que representam direções, não representam base, né? Seja do setorial, portanto, quem tiver compromisso para dentro do PT, que assuma o seu compromisso para dentro do PT de ir para os setoriais. E que não representam as organizações ligadas ao mundo sindical, que afirmam de um interesse que não é interesse das bases. Eu também tenho que dizer aqui o que é que foi um ganho, que agora está mais claro para a gente. Os nossos companheiros, para não falar companheiras, porque saiu no setorial de mulheres, do Centro-Oeste, que vieram forte para a discussão da identidade da economia solidária, e jogaram no Congresso da CUT, uma Assembleia da CUT há pouco tempo, a afirmação de que a CUT assume que os debates sobre a economia solidária passam pelo Fórum Brasileiro, para a gente evitar essas coisas paralelas. Vão acontecer, não é evitar, reduzir, né? Reduzir e trazer para o campo de articulação das forças, o campo de consenso, as possibilidades de unidade. Porque o que vocês sabem das conclusões a respeito do PL? Bom, a presidenta resolveu tirar do PL, né? E resolveu manter o projeto de lei da microempresa, que não saiu agora, mas nós voltamos a estaca zero, né? Alguns de nós ficamos muito contentes. Ficamos contentes pela luta, no sentido da identidade do movimento. Mas nós não saímos do lugar que eles estavam. Aliás, eu até brinco dizendo aquela história do bode na sala, né? Quando está tudo muito confuso, bota um bode na sala, todo mundo cria um jeito de tirar o bode sai e fica todo mundo contente. A sala continua do mesmo jeito. Eu estou brincando com isso para dizer, a nossa luta continua. Lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui, Daniel falaria isso, e acho que nós da coordenação do fórum, é de que havia um compromisso da presidência da República de continuar o debate sobre a economia solidária para além do projeto de lei 865, né? Mas por causa desse jogo de forças, o nosso ministro entendeu de que o movimento está dividido, a gente sabe que está dividido em algumas lideranças, gente. Aí resolveu de que ele não assumiria a responsabilidade de continuar o debate, que era o que a gente mais queria. Mesmo que o projeto de lei nos levasse para a microempresa, a gente estava querendo era o debate do outro projeto de lei, desse que nós estamos agora fazendo a mobilização. O resultado volta para o campo do nosso conselho, o debate das reestruturações, inclusive das CELAIs, né, de criar condições, que era o que a gente discutia de manhã, necessárias para pensar a economia solidária como algo intersetorial, interdisciplinar, como é a segurança alimentar, né? E para que possa estar num estado de governo, num campo que nos permita estar dialogando com todas essas dezenas, como hoje de manhã a Gabriela falava, de iniciativas de economia solidária que estão acontecendo em planos governamentais. É claro que nós estamos ganhando algo que nós temos que lutar também por ele, além da lei da economia solidária, que é o PPA, né? O PPA que nos junta uma parcela razoável das ações ligadas ao campo, na linha da territorialidade, que nos junta num projeto nacional de um outro modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, para o qual a gente vai continuar botando força. E agora, mais do que tudo, também tem que afirmar isso. O governo, no momento que fez a consulta sobre o PPA e assumiu que precisava definir no máximo 80 ações prioritárias para o governo, quando colocou os grupos do interconselhos, né, para discutir, a maioria dos grupos vieram colocando a economia solidária como uma das 3 prioridades, né? Então a gente conta com a sociedade civil, com as organizações da sociedade, mais do que o que a gente podia pensar que a economia solidária já passa a ser reconhecida, né? Eu acho que, contando um pouco a audiência e o jogo que a audiência nos permitiu analisar, de um lado o instituído, a conferência, o conselho, né? O PPA, a gente percebe que tem um campo de mobilização que nos permite avançar, e a gente está contando seus conselheiros e gestores de políticas públicas, agora cada vez mais territorializados, que a gente possa dar conta disso. Obrigado.